mas infelizmente por motivos desconhecidos não saiu o som e aí eu tenho que gravar novamente, mas não tem problema não. Eu espero que vocês gostem da aula, eu espero que vocês compreendam o assunto de uma forma mais dinâmica, que eu acho melhor fazer através da resolução de exercícios. E vai ser baseado em exercícios de provas anteriores e também questões de concurso, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. No final dessa revisão, eu fiz uma proposta de algumas questões para vocês resolverem sozinhos. E boa sorte, pessoal. Espero que vocês consigam tirar uma nota boa na prova. Mas já quero ressaltar aqui para vocês que vocês não são somente notas. Vocês são excelentes alunos. A aula com vocês é muito boa. Vocês são participativos, têm uma linha de raciocínio boa. E eu tô com saudade das aulas presenciais, viu? Pois bora lá. Primeiro passo para a gente chegar ao SUS. A gente primeiro tem que relembrar aqui que teve o movimento pela reforma sanitária. Professor, o movimento da reforma sanitária, você perguntou quando que ele começou, eu respondi que foi em 1970 e você disse lá no questionário que estava errado, ou que estava meio certo, ou que não era assim. Então vamos lá, bichinhos. O movimento pela reforma sanitária, ele teve maior divulgação, ele ganhou mais força na década de 1970. Mas, se a gente for lá nos princípios históricos das políticas públicas em saúde no Brasil, a gente percebe que esse movimento pela reforma sanitária, esse movimento que reivindicava melhorias nos âmbitos sociais e da saúde, ele começou por volta de 1920 a 1930. Então, o movimento pela reforma sanitária ele teve início no início do século, mas ele ganhou uma maior força durante a década de 1970. Um segundo momento importante também para que a gente possa chegar ao SUS foi justamente na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Onde foi discutido todas as reivindicações a respeito decorrentes dessa reforma sanitária. Um terceiro momento foi justamente a implantação da Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã. E foi através dela que foi legalizado muitas dessas reivindicações pautadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Aí, o passo seguinte para que a gente chegasse ao SUS foi justamente a implantação do SUS através da Lei 8080 de 1990 e também da Lei 8142 de 1990 também. E as duas juntas são chamadas de Lei Orgânica da Saúde. Então, vamos aqui resolver uma questãozinha. A Lei 8080 aborda as condições para promover, proteger e recuperar a saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços também relacionados à saúde. No segundo artigo da Lei 8080 é regulamentado o artigo 196 da Constituição Federal, que afirma que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Assinale a alternativa que apresenta o que deve ser feito para que esse direito à saúde ele seja implementado, isso de acordo com o artigo 2º da Lei 8080, ou seja, de acordo com o artigo 2, né, o artigo 2º da Lei 8080. Aí, a primeira alternativa, implantação do Agita Brasil para a promoção da atividade física. Nada a ver, né, gente?
Primeiro que Agita Brasil não tem nada a ver com o SUS, com a lei orgânica do SUS, pertence a um programa dentro da saúde que visa justamente essa promoção da atividade física, mas não tem nada a ver com a Lei 8080. E no segundo artigo da lei também não fala isso. Hierarquização e internacionalização, de acordo com a alternativa C. Balela, né? A gente pode ficar em dúvida com democratização da política nacional para implantar o SUS na alternativa B. A C, por conta dessa internacionalização dos atendimentos, a gente risca porque é balela. Gestão de impostos para construção de hospitais não é tratado no segundo artigo da Lei 8080. Na verdade, financiamento em si, ele nem é tratado na Lei 8080, não em relação à gestão de impostos, ainda mais para a construção de hospitais. E aí a gente pode ficar em dúvida entre a alternativa B e E. Mas aí a gente vai lá recapitular o artigo 2, desculpa, e a gente vê justamente que o artigo 2 ele se refere à execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e agravos. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças, certo? Bora lá para resolver outra questão. O Sistema Único de Saúde, o SUS, foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulado pela Lei 8080, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. Com base no que dispõe a Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas abaixo. 1. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que lhes correspondem. Está correto, justamente porque, de acordo com o artigo 10, ele escreve isso: os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços que lhes correspondem. A afirmativa, pronto, a 1 está correta. Então, a gente já pode eliminar a alternativa C, que diz se somente a afirmativa 2 estiver correta. Vamos analisar a segunda afirmativa. A segunda afirmativa, ela está correta justamente porque, segundo o artigo 7 da Lei Orgânica, isso no inciso 10, constitui um dos princípios do SUS a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Portanto, a afirmativa 2 também está correta. E aí a gente já elimina quem? A alternativa B. Então, a B, a C e a D a gente elimina. Até mesmo porque a gente já sabe que a afirmativa 1 e 2 elas estão corretas. Afirmativa 3. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Ela está correta também, isso de acordo com o parágrafo 2º do artigo 10, que diz justamente essa oração. Então, a alternativa correta é aquela que apresenta todas as afirmativas estão corretas. E aí nós temos aqui essa questão subjetiva, né? Onde a gente faz uma abordagem a respeito de princípios e diretrizes que estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8080,
E aí o caso clínico é o seguinte: José trabalha na zona rural e há algum tempo apresenta dor no peito, tosse e pigarro. Porém, só procurou a unidade básica de saúde por conta de um corte na mão que estava inflamado e muito profundo. Ele alegou que mora muito longe do serviço de saúde e que não tinha tempo nem queria pegar filas enormes para ser atendido. Foi realizado um curativo na mão do Sr. José. Qual princípio do SUS deixou de ser contemplado? Bem, bora lá. O princípio que deixou de ser contemplado foi a integralidade, justamente porque a integralidade ela contempla ações variadas que podem garantir a saúde em sua totalidade nos seus mais amplos aspectos. O Senhor José ele deveria ter sido visto como um ser integral, portanto, a assistência à saúde ela deveria ter sido entendida como um conjunto articulado e contínuo, tanto nos meios individuais quanto nos coletivos, tanto nos curativos quanto nos preventivos. As ações de saúde, elas não eram para ser divididas, mas sim combinadas de forma a gente articular promoção, proteção e recuperação da saúde. Seu José foi visto apenas como uma pessoa com corte na mão. Ele apresentava já dor no peito, tosse, pigarro, que possivelmente havia outra patologia de base, certo? Então, o princípio que deixou de ser contemplado nesse caso foi a integralidade. Alguém discorda? Se discorda, bota lá no fórum. Qual o princípio que você acha que deixou de ser contemplado, se não o da integralidade? Tem mais? Se eu tivesse perguntado qual diretriz deixou de ser contemplada, e aí? Me procurem lá no fórum e respondam isso. Outra questãozinha muito boa, a gente faz aí uma contextualização em relação ao direito de saúde e dever do Estado. Direito à saúde é um direito a todos e dever do Estado, isso de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal. E aí, no comando da questão, a gente perguntado, pede-se para fazer uma análise das afirmativas que vão retratar os objetivos do SUS. E aí, nós precisamos, então, relembrar os objetivos do SUS. Na afirmativa 1, diz que a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde são objetivos do SUS. Tá correto? Tá correto. A formulação de políticas de saúde destinada a promover nos campos econômicos e sociais que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos. É um objetivo do SUS isso? É um objetivo do SUS. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Isso é um objetivo do SUS? Sim, isso é um objetivo do SUS. Na quarta afirmativa, ela está incorreta, porque ela diz estabelecimento de condições que assegurem acesso universal, mesmo não sendo igualitário. Ora, e onde a gente coloca então o princípio da universalidade, se não vai ser igualitário? Então, essa questão, essa afirmativa, ela está errada justamente porque diz uma condição que assegure um acesso universal sem ser igualitário. Não existe isso, né? Se a gente visa uma ação e serviços pautados na promoção, na proteção e recuperação da saúde dentro do SUS, a gente não pode se esquecer dos princípios e das diretrizes do SUS. Então, as afirmativas que estão corretas é a 1, a 2 e a 3. E aqui relembrando os objetivos do SUS, tal qual aparece nas afirmativas.
Portanto, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. B de bombom. Eu quero bombom para fazer a prova, senão eu não faço a prova. Pronto, vocês podem fazer essa reivindicação. Eu só vou fazer a prova se eu tiver bombom. Se eu não tiver bombom, eu não faço a prova. Essa outra questão é uma questão adaptada do concurso da Universidade Federal de Sergipe. E aí é feita uma contextualização a respeito dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, tanto no âmbito individual quanto coletivo. E aí pergunta-se, né, através de qual mecanismo que a gente vai ter a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. É o mesmo que a gente entende por... Bem, sempre que vocês ouvirem sobre fatores determinantes e condicionantes associados ao processo saúde e doença, a gente vai estar diante do termo da conceituação de vigilância epidemiológica. Portanto, a resposta correta aqui é vigilância epidemiológica. Ai, professora, mas eu fiquei em dúvida, poderia ser vigilância sanitária? Não. Embora a vigilância sanitária ela tenha uma responsabilidade a respeito das medidas de prevenção tanto de doenças quanto agravos, mas ela adota a instituição de normas relacionadas a medidas de prevenção, a regras de vigilância sanitária para que haja prevenção e controle de doenças e agravos. Então, quando a gente vê a associação entre processo de saúde e doença, fatores determinantes, fatores condicionantes de saúde, tanto individual quanto coletivo, a gente está diante de vigilância epidemiológica. Bem, aí essa questão é adaptada também de um concurso da Petrobras realizado em 2014. Ela traz a seguinte frase: entende-se por saúde do trabalhador, para fins de lei orgânica da saúde, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a. E aí a gente vai lá no artigo 6 da Lei 8080, especificamente no parágrafo 3, que ele diz que entende-se por saúde do trabalhador, para fins dessa lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Qual a alternativa dentre essas 5 que apresenta o que está escrito nesse artigo 6 da Lei 8080? Alternativa E. E de Abel, eu vou tirar um 10. Vamos analisar essa outra alternativa, essa outra questão que também está relacionada com saúde do trabalhador e com o artigo 10, e conforme eu já havia dito para vocês, o artigo 10 não, desculpa, artigo 6, e como eu já havia mencionado para vocês, o artigo 6, talvez uma alternativa que gere dúvida seja a alternativa A. A alternativa B, C e D está correta, incorreta, e aí a gente pode ficar em dúvida entre a alternativa A e E. Porém, como a gente sabe que a saúde do trabalhador, de acordo com o artigo 6, ela entende por um conjunto de ações que visam
a promoção, a proteção, a recuperação, a reabilitação da saúde dos trabalhadores. Então, a alternativa C, a alternativa E é a alternativa correta. Vamos analisar outra questão, onde é feita uma contextualização a respeito dos processos de descentralização em saúde no Brasil, e aí pede para analisar algumas afirmativas sobre a descentralização. E aí, antes da gente ler com calma essas afirmativas, vamos recapitular alguns conceitos a respeito da descentralização. Primeiro, a descentralização ela é uma diretriz. Então, se a gente sabe que ela é uma diretriz, a afirmativa 2 a gente já elimina, certo? Porque ela está dizendo que é o princípio da descentralização. Não. A descentralização é uma diretriz. A gente já elimina. A descentralização, né, ela é uma diretriz que é prevista na Constituição Federal de 88 e ela também é reafirmada na Lei Orgânica 8080. E aí é dito no artigo 7, diz que a descentralização ela também é um princípio organizativo. Então, se no artigo 7 a descentralização é vista como um princípio organizativo, então a afirmativa 1 ela também está incorreta, porque ela diz que é um dos princípios doutrinários do SUS. Quem são os princípios doutrinários do SUS? Universalidade, integralidade e equidade, certo? Então, resta aí a afirmativa 3 e 4 para a gente eliminar. E aí, com base nesse artigo 7 da Lei 8080, que vai retratar a descentralização, ela diz que a descentralização política administrativa, ela tem direção única em cada esfera. Olha aí, então, a afirmativa 3 está correta. E ainda, nesse artigo, é dito que a descentralização político-administrativa ela vai incluir os serviços para os municípios, isso com ênfase na descentralização, na regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Então, as afirmativas corretas são as afirmativas 3 e 4. E aí vamos recapitular aqui a respeito dos princípios e diretrizes do SUS. Aliás, que no questionário sobre a aula do SUS vocês fizeram um embananamento tão grande, vocês confundiram princípios ideológicos com princípios organizacionais, diretriz com princípios. Então vamos lá para um macete. Nós temos, se houver uma pergunta a respeito de princípios e diretrizes do SUS, aí a gente diz, olha, os princípios e diretrizes do SUS são universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização, participação social, que é igual controle social. Mas, se a gente dividir, olha, eu quero os princípios, então nós estamos diante de universalidade, integralidade e equidade. Se eu disser, olha, eu quero as diretrizes, é descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. Mas se eu pedir ainda, olha, eu quero um princípio ideológico ou um princípio doutrinário, aí vai ser universalidade, integralidade e equidade. Mas se eu pedir os princípios organizacionais, que é similar a diretrizes, vai ser descentralização, regionalização, hierarquização e participação social.
Eu espero que vocês tenham compreendido esse macete, porque teve um embananamento tão grande que eu tive até medo. Vamos analisar outra questão. Aqui é feita uma contextualização a respeito da Constituição Federal de 88, que é a Constituição cidadã, que é considerada a Constituição cidadã, e aí é pedido para analisar as afirmativas. A afirmativa A, ela diz: o artigo 198 da Constituição Federal, ela designa ela designa ao poder público regulamentar, controlar e fiscalizar serviços de saúde públicos e privados. E aí, será que está correto? Vamos lá. Primeiro, o artigo 198, ele vai descrever as diretrizes de organização da rede integrada de ações e serviços públicos de saúde. Inclusive, teve questões anteriores que traz essa contextualização. E no artigo 198 também complementa aspectos do financiamento específicos da saúde. Então, a afirmativa 1 está incorreta, não é mesmo? Já a 2, ela está correta, justamente porque vai ter a descrição dessas diretrizes de organização da rede. A afirmativa 3 diz: o artigo 194 estabelece diretrizes para complementariedade do sistema pela iniciativa privada e veda a comercialização de órgãos e sangue. Não, o artigo 194, ele vai definir a Seguridade Social e descrever os objetivos da Seguridade Social. Então, a 3 está incorreta. E aí, se essas que a gente analisou, elas estão incorretas, automaticamente a gente elimina a alternativa C, a alternativa D, e vamos prosseguir para analisar a afirmativa 4, que a gente já sabe que ela está correta, porque diz: o artigo 196 define a saúde como direito de todos e dever do Estado. Isso a gente já está cansado de falar, não é mesmo? Artigo 196, artigo 196, então a gente já sabe que está correto. Então, por enquanto, a gente sabe que a afirmativa 2 e a 4 está correta. O artigo 200 da Constituição de 88, ela define a Seguridade Social e descreve seus objetivos. Não, esse é o artigo 194, na verdade. Então, a afirmativa 5 está incorreta. Dessa forma, a gente sabe que a alternativa correta para essa questão é a alternativa B, que diz que as afirmativas 2 e 4 são as afirmativas que estão corretas. E aí, só para a gente recapitular mais uma vez, o que é tratado no artigo 198 é justamente a descrição das diretrizes de saúde na rede integrada de ações e serviços públicos de saúde e complementa aspectos do financiamento específico da saúde. Portanto, nessa questão é a alternativa C. Bem, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 88, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, para que haja redução de riscos de doença e de outros agravos.
A Lei 8080, ela também aborda as condições para promover, proteger e recuperar a saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços relacionados à saúde. Essa é uma contextualização a respeito do artigo 196. E aí, a gente pede no comando da questão para assinalar a alternativa que apresenta justamente o tipo de acesso para que seja assegurado esse direito à saúde como é definido no artigo 196 e que seja coincidente com o segundo artigo da Lei 8080, com o artigo 2 da Lei 8080. E aí, qual é a alternativa? A alternativa A, que fala sobre um acesso universal e igualitário. Que fala sobre o acesso universal e igualitário da saúde. Vamos analisar outra questão, que a gente tem uma contextualização a respeito do SUS, né, dos objetivos do SUS, e aí pede para analisar as afirmativas, isso com base nos princípios e diretrizes que vão nortear o SUS. E aí, de acordo com a afirmativa 1, ela diz que é garantir a igualdade da assistência à saúde. Está correto, porque no artigo 7 a gente é citado, né, a igualdade da assistência à saúde, isso sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Na afirmativa 2, fala-se em garantir a atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Essa afirmativa está correta porque, de acordo com o princípio da universalidade que é listado no artigo 198 da Constituição Federal e também no artigo 7 da Lei 8080, é retratado justamente esse tipo de atenção à saúde, esse atendimento igualitário e universal a todo e qualquer cidadão. Então, nós temos a afirmativa 1 e 2 correto. Na afirmativa 3, nós temos, nessa afirmativa 3, fala-se em atender ao cidadão em todos os níveis de complexidade. Ela está correta justamente porque ela vai retratar um atendimento integral ou a integralidade da assistência, que também é uma diretriz do SUS e um princípio que está presente no inciso 2 do artigo 7. Na afirmativa 4, ele diz organizar os serviços em níveis de complexidade tecnológica decrescente. Essa questão está errada, principalmente porque ela retrata esse atendimento aos serviços em nível de complexidade tecnológica decrescente. Na verdade, é em nível tecnológico de complexidade crescente, não decrescente. Então, até agora a gente sabe que a afirmativa 1, 2 e 3 está correta, a 4 está incorreta. A afirmativa 5, ela fala sobre redistribuir as responsabilidades quanto às ações entre os vários níveis de governo. Essa questão está correta justamente porque, de acordo com uma das diretrizes do SUS que é prevista no artigo 198 da Constituição Federal e que também é previsto no artigo 7, fala justamente sobre essa redistribuição das responsabilidades, e aí é retratado as diretrizes de descentralização, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Portanto, a alternativa correta para essa questão, diabo é isso, é a alternativa
que mostra a afirmativa 1, 2, 3 e 5. Qual é a alternativa que apresenta essas afirmativas corretas? A alternativa C, não é mesmo? Essa questão, a gente vai recapitular a respeito do artigo 1 da Lei 8080, que é pedido do que se trata a Lei 8080, e aí a gente vê que é coincidente com a alternativa A, que mostra que a Lei 8080 ela vai regular em todo o território nacional as ações e serviços de saúde. Essas 3 alternativas a gente com certeza faria a eliminação do concurso, porque é balela. Na verdade, até a B, né? A gente eliminaria, porque diz que foi sancionada no governo Sarney, enfim. E aí a gente vai fazer uma recapitulação aí, vamos relembrar, viver, a respeito do decreto 7508 de 2011, 28 de junho, gente, meu aniversário. Esse decreto, ele vai... Não tá passando, não? Pronto. Os principais pontos que a gente pode citar nesse decreto é justamente a definição de alguns termos importantes, como, por exemplo, região de saúde e contrato organizativo de ação pública, portas de entrada também é importante, comissões intergestoras, rede de atenção à saúde também é importante. Esses são os principais termos que a gente pode mencionar a respeito do decreto 7508. E aí, nos momentos seguintes dos slides, nós vamos ter algumas questões a respeito do decreto 7508, que é importante para que vocês saibam não somente para a disciplina, mas também para a vida pessoal e profissional de vocês. E aí tem algumas questões para que vocês treinem e outras propostas de questões com assuntos anteriores relacionados ao SUS também, tanto a Lei 8080 quanto a 8142, que são as leis orgânicas, e esse decreto 7508. E aí, para a gente fechar, eu quero relembrar aqui para vocês que existem diversas leis. Em relação ao SUS, não é somente a Lei 8080, a 8142, a Constituição Federal e o Decreto 7508. Não, existem diversas leis relacionadas, leis, portarias, enfim. Existe uma vasta legislação relacionada ao SUS. E essas leis, muitas vezes, elas vão complementar a formação do SUS, tanto em relação ao funcionamento quanto ao financiamento e controle. Mas, para a prova de vocês, eu achei o mais fundamental e coerente cobrar apenas essas legislações. E aí a gente fez uma abordagem a respeito de algumas questões, né, do treinamento de algumas questões, e eu coloquei outras propostas de questões para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa metodologia. Beijos, fiquem com Deus.